Entidades que representam produtores de soja e milho do Brasil, da Argentina e do Paraguai divulgaram nesta semana um manifesto contra a Lei Antidesmatamento da União Europeia. O documento, afirmando que houve um significativo aumento da adoção de medidas protecionistas por parte de alguns países importadores que utilizam como justificativa a preocupação ambiental. E que a medida da União Europeia trará impactos consideráveis no custo de produção, aumento nos preços dos alimentos e causará distorção do comércio mundial, além de apresentar um risco de retirar principalmente pequenos e médios produtores da atividade. E criticam ainda que essa lei antidesmatamento não traz nenhum tipo de reconhecimento para a grande maioria dos produtores que preservam o meio ambiente, se tratando de uma medida essencialmente punitiva. No Brasil, entidades como a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja e a Confederação da Agricultura e Pecuária assinaram este documento. A lei antidesmatamento, criada pela União Europeia, estabelece que o bloco não poderá importar produtos como soja, café, cacau, chocolate, carne bovina e borracha vindos de áreas de desmatamento ilegal e também legal, que são permitidas pela legislação brasileira após dezembro de 2020. O exportador deverá emitir uma declaração confirmando que o produto não tem como origem áreas desmatadas. Para isso, será necessário fazer a rastreabilidade da cadeia, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área que foi produzida. Haverá também um sistema de classificação dos países com avaliação de risco alto, médio ou baixo para desmatamento e degradação florestal. A gente vai agora abordar este tema com Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja muito bem-vinda, Suemi. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Imagina, Suemi, o Brasil recentemente enviou um documento aos europeus questionando essas exigências ambientais, especialmente relacionadas ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que precisa ainda ser ratificado. Como é que está essa situação? A Europa vai afrouxar as regras diante dessas tentativas de governo? Kellen, a contraproposta que os países do Mercosul encaminharam na semana passada, se não me engano, no dia 15, para o bloco europeu, ela é uma proposta muito mais razoável do que a que eles mandaram, conhecida como side letter, no início do ano, né? Eu acho que é importante dizer que neste documento que foi enviado pelos países do Mercosul, existe inclusive uma cláusula, um texto pedindo um reequilíbrio de concessões caso legislações internas da União Europeia afetem o comércio com os países do Mercosul. Para quem está acompanhando o tema de perto, né, como você está acompanhando, a gente lê claramente que esse texto se refere à legislação antidesmatamento e outras legislações que venham dentro do guarda-chuva do Green Deal. Então, ainda não há um retorno da União Europeia. Assim, eles disseram que a carta é possível negociar em cima da proposta que o bloco do Mercosul encaminhou para eles, e o negociador-chefe da União Europeia estará no Brasil na semana que vem. Inclusive, a CNA vai ter uma conversa com ele. Qual é a mensagem direta e clara para a audiência de produtores, sejam eles de café, de laranja ou tantos outros que têm como destino a Europa e que estão muito preocupados com essas exigências? Acho que a preocupação é válida. O que a gente tem dito aqui é que quando o Brasil e os países do Mercosul negociaram e fecharam a negociação em 2019, a relação era uma outra relação com a União Europeia. O Green Deal foi lançado no final do ano, nós fechamos as negociações em junho de 2019, em dezembro de 2019 foi lançado o Green Deal, e de lá para cá a União Europeia lançou várias legislações ambientais, não só no tocante à agricultura, mas relacionados à energia, mobilidade, edificações, e tudo isso acaba impactando o que foi negociado lá atrás. Então, acho que a mensagem que fala a relação com a União Europeia do ponto de vista comercial, ela não pode ser uma legislação, ela não pode ser uma negociação que olhe simplesmente um instrumento. Ela tem que ser olhada todo esse contexto do que a União Europeia tem feito e não acabou de fazer, só está começando, a cada dia, a cada semana saem diretivas novas.
Isso não aparece muito porque nem todas elas são relacionadas à agricultura, mas elas impactam a relação comercial entre os blocos. Então, o que a gente tem pedido como CNA é que o governo brasileiro, que é uma negociação entre governos, essa negociação contemple toda essa visão sistêmica com todas essas legislações. E na última carta que foi enviada pelo bloco do Mercosul, eu senti que este texto relacionava exatamente a isso. Quando você diz que tudo isso impacta comércio, você tem uma expectativa de que a gente tenha algum efeito nas nossas exportações? Porque a gente está no período de transição, né? Para essa regra passar a vigorar, da lei antidesmatamento. Se essas regras não forem afrouxadas, objetivamente o Brasil perderia parte do seu mercado na Europa? Eu acho que objetivamente sim. Porque a forma como a legislação está colocada, então, assim, acho que os dois critérios colocados pela União Europeia, o primeiro é a proibição de importações de produtos que têm origem em áreas abertas após 31 de dezembro de 2020. Então, a gente está falando, por exemplo, de grãos, a gente está falando de soja, nós estamos falando de pecuária, estamos falando de café. Algumas culturas, elas são culturas que já vêm de áreas que já foram abertas há muito tempo, mas se a gente fala de soja, por exemplo, a gente sabe que tem abertura legal, né? O Brasil tem uma fronteira agrícola e vem se expandindo nesse período de forma legal. Então, esses produtos, mesmo que eles tenham sido abertos legalmente, respeitando o Código Florestal, eles não será possível mais enviar para a União Europeia. Só para a gente passar para o próximo ponto, você está otimista? A gente vai continuar com acesso ao mercado ou está mais preocupada com os últimos episódios? Você é uma das grandes conhecedoras desse tema aqui no Brasil. Kelly, eu acho que houve um avanço. Eu acho que o fato do bloco ter encaminhado a carta, a contraproposta desse documento adicional, dessa side letter, incluindo este item especificamente, me dá um pouco de esperança de que essas negociações sejam negociações mais sistêmicas e não negociação olhando simplesmente a letra do texto que foi negociado do Acordo Mercosul-União Europeia em 2019. Então, eu acho que teve sim, na semana passada, no dia 15, quando essa carta foi enviada, eu acho que se a negociação for nessas bases, e o que depende agora é o outro lado, ou seja, qual vai ser a resposta da União Europeia com relação a isso. As conversas que a gente teve com representações diplomáticas do bloco, a gente vê uma vontade muito grande deles para que esse acordo realmente aconteça, para que esse período de negociação seja absolutamente finalizado e a gente passe a fase de ratificação, que também demora, mas enfim, seria do ponto de vista de negociação, isso encerraria. Eles têm uma vontade muito grande. Isso é dito por quase todos eles, né? A gente sabe que tem alguns países mais resistentes. Então, agora vai depender do retorno da União Europeia com relação à proposta que foi enviada pelo Mercosul. A última vez que você esteve aqui, você nos chamou a atenção para os Estados Unidos e Reino Unido, que avaliam adotar medidas parecidas com a União Europeia. Isso avançou? Avançou. Os Estados Unidos, eles fizeram um estudo a pedido da presidência do país, um estudo para avaliar a possibilidade, os impactos, quais os caminhos seriam possíveis para o governo americano adotar no sentido de ter cadeias de fornecimento livres de desmatamento. Esse é o tema, né? Esse estudo foi publicado há alguns meses atrás. Nós tivemos conversa com a Embaixada dos Estados Unidos aqui, eles apresentaram para nós o documento. O documento é bem pragmático, coloca a importância do tema, mas coloca questões práticas de como que isso seria implementado, faz referência à legislação da União Europeia, não como uma legislação positiva, como uma legislação que vai gerar muito custo, o impacto para a estrutura do governo americano, por exemplo, ele deixa claro que o governo americano não teria uma estrutura neste momento para botar em operação uma legislação como essa legislação da União Europeia. Então, eu acho que o resultado que saiu desse estudo que foi feito pelo governo americano está caminhando de forma mais pragmática do que essa legislação, o texto como está da União Europeia. Com relação ao Reino Unido, eles ainda não soltaram o texto.
Mas o que a gente tem ouvido falar é que um ponto central da legislação é a distinção entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. E o Reino Unido tem afirmado para nós, aqui na CNA, que isso será sim admitido. Só lembrando, a legislação da União Europeia não faz distinção entre abertura legal ou ilegal e também é retroativa, né? Muito bem. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Volte sempre, esse tema precisa ser atualizado quase que mensalmente para que a nossa audiência saiba exatamente o que está acontecendo e como se preparar. Muito obrigada pela sua presença, um prazer tê-la conosco. Obrigada, Kelly, eu que agradeço o convite. Até a próxima.